Tá bom. mas haverá outras oportunidades. É. E aí, meu amigo, Aí como o é que Marcos nós vamos... Monteiro, né, é profissional da educação física, pós-graduado em personal training e também é karateca, né? Osse, né? 4 anos Oxe, de karatê Shotokan, Marcos. Karatê Shotokan, e eu completo esse ano 40 anos de Karatê. Eu tenho 42 anos de karatê, né? Comecei a treinar Hum. karatê há um tempo, né? Parei, voltei, mas estamos aí. Tem até o Joselito, que é daí, de estado do Bahia também, ele sempre curte o adrenalina esportiva. Mas eu gostaria que você se É. apresentasse. O nosso bate-papo hoje vai ser sobre preparação física, né? Sobre essa parte. Eu fizesse um pouco aí da sua apresentação, para as pessoas que não me conhecem. Fica à vontade. Eu eu estou nessa área já da educação física desde 1980. É, então, de lá para cá, eu fiz participei de vários cursos de especialização, desenvolvi metodologias de didática para as artes marciais que não existia, mais voltada à pedagogia, como ensinar karatê para crianças, como ensinar karatê para adolescentes, para adultos, até para cegos. Eu tenho uma metodologia publicada e desenvolvida na Universidade Federal do Estado da Bahia, na Faculdade de Educação Física, e virou livro, né, como ensinar karatê para cegos. Desse estudo participaram especialistas em educação especial, o pessoal da área de, de educação física e outras áreas, como psicomotricidade, psicomotristas, e nós juntamos uma equipe multidisciplinar e eu fiquei à frente e desenvolvi toda a metodologia de karatê para cegos. Então, eu sempre me dediquei a essa parte de condicionamento físico. Eu nunca fui muito de frequentar academias, musculação, essas atividades. O áudio está cortando um Então, a minha... pouquinho. Está cortando, é? Eu estou fazendo aqui o que eu posso para poder ter um bom desempenho, mas infelizmente a internet é complicada. Não está dando para ouvir direito, Está cortando um pouco aí o áudio. Não o áudio cortando. sei se a internet está travando. Você está me ouvindo bem? Eu estou vendo você travado aqui. Eu estou vendo você. E aí? Está me ouvindo bem? Agora, Carlos? Marcos? Agora estou, mas realmente a transmissão tá lenta, viu? Eu mudei a internet aqui, porque às vezes a daqui fica caindo, eu mudei a internet para ver se essa melhora, né? E esse trabalho que você faz é muito importante, né? Que o senhor faz com pessoas com deficiências também, com necessidades especiais. Eles precisam muito desse apoio, aumenta muito a autoestima das pessoas. E isso é bastante interessante, né? Isso é muito, muito rico, isso aí, para as pessoas que precisam desse apoio. A, a proposta é muito boa, mas ela esbarra numa condição que sempre tudo que é bom esbarra. Porra. Aí, não dá para fazer isso não, né? Pode falar, Posso falar? pode Ouvindo? falar. Estou ouvindo, pode falar. É porque eu vi você, eu vi travar aí eu parei. Não, pode falar.
A sua imagem está travando muito. Sim, Ezequiel. Então, já que está nessa confusão toda, o que é que nós vamos falar assim, sobre o treinamento esportivo, né? Treinamento esportivo, né, tem algumas perguntinhas aqui, né, básicas para perguntar, que eu acho que são perguntas que muitas pessoas fazem, né? Todo mundo principalmente nessa pandemia, todo mundo praticando atividade esportiva e qualquer pessoa pode praticar. Como é que quem pode praticar esporte, né? Como é que pode essas pessoas praticar atividade esportiva, Marco? Em verdade, o movimento do ser humano, ele inicia no útero, ainda antes do nascimento. E daí a pessoa vai crescendo e passando por várias fases, né? Que vem a fase de todo o desenvolvimento do ser humano. Ela vai fortalecer a musculatura das pernas para poder andar. Enquanto isso não acontece, ela não consegue andar. Veja como é importante o fortalecimento muscular antes de qualquer atividade física. E qualquer pessoa pode praticar atividade física, seguindo a regrinha básica. Primeiro, se ela for fazer uma atividade física supervisionada com um profissional de educação física, ela teria que fazer uma série de exames, não é? E ter passar por uma avaliação do profissional de educação física, para só a partir daí, depois dessa investigação, ela ser orientada no que ela deve fazer. Porque não adianta você sair simplesmente de casa dizendo, eu vou correr no largo, eu vou nadar por conta própria, eu vou andar de bicicleta. Então, todas essas atividades, elas requerem uma preparação geral do corpo antes de ser iniciada, para evitar uma série de acidentes que acontecem e eu já vi acontecer muito. Por exemplo, uma pessoa de 60 anos, alguém chega para ele e diz, você precisa correr, precisa se movimentar. Aí ele vai, pega um tênis e vai para a praça correr. E aí ele não está com a musculatura preparada para isso. A primeira topadazinha que ele tomar é uma queda. E aí ele vai bater o rosto no chão, vai cair, vai se dar mal. Então, antes de alguém fazer, no caso, corrida de rua que eu digo ela fazer um trabalho livre. Eu vou correr. Tem que fazer um condicionamento físico primeiro. Tem que fortalecer os músculos das pernas, da parte posterior e anterior, da parte da frente da perna e da parte de trás da perna. E só o fato de uma pessoa correr não quer dizer nada. Ela pode ir correr por conta própria e perder lá muito tempo e não conseguir o objetivo que ela quer. Porque existem 4... Está me ouvindo? Estou ouvindo. Está ouvindo bem. Existem 4 propostas que a corrida oferece à pessoa. Então, a pessoa tem que saber qual dessas 4 propostas ela necessita. Se é saúde do coração, vai correr para fazer a saúde do coração, ela tem uma velocidade que ela tem que ter, a velocidade certa, tem que ter o batimento cardíaco dentro das margens, ela tem que ter a distância e o tempo de repouso. Isso é para fazer um trabalho de saúde do coração. Se vai fazer, por exemplo, queima de gordura, eu estou gordo, vou correr.
Então, é a mesma coisa. Ela tem que ter uma velocidade, ela tem que ter uma distância e ela tem que ter um tempo de permanência correndo para poder fazer o trabalho de queima de gordura. Aí, se tem uma outra proposta, no caso, é um atleta, eu vou correr para adquirir uma capacidade aeróbica melhor para o desempenho da minha prática esportiva. Aí, primeiro, ele precisa saber se a prática esportiva dele requer correr ou não. Porque pode ser uma prática esportiva que ele vá precisar de uma atividade aeróbica ou de uma atividade anaeróbica. Então, se ele estiver correndo, achando que vai melhorar, e ele faz uma atividade física anaeróbica, ele não vai ter um bom desempenho. E vice-versa. E também aí vem a questão do VO2 máximo. A pessoa quer correr para ter um ganho maior de capacidade aeróbica. Aí também é a velocidade, tem uma velocidade apropriada, tem a distância apropriada e o tempo de permanência apropriado. Agora, antes disso tudo, como eu falei, existe o passo a passo. As pessoas elas precisam, primeiro, passar por uma avaliação. Antes de começar, ela precisa ter um acompanhamento nutricional, por isso tem a nutrição esportiva. Ela vai, se for no caso de saúde do coração, vai mudar um pouco a sua alimentação. Se for no caso de queima de gordura, ela vai também mudar a alimentação. Se for no caso de um atleta que quer aumentar a capacidade aeróbica, ele vai mudar a alimentação. Enfim, tem uma alimentação apropriada para cada atividade física, peso e idade. Isso é muito complexo, mas as pessoas não sabem disso. Elas vão correr e aí termina não dando em nada na maioria das vezes. E isso acontece muito com atleta de surf, que é o que eu queria mais falar aqui sobre isso, diante das coisas que eu vejo pela internet. Tudo errado. Tem uns pessoal que é surfista, até participando aí da live. E por isso que a gente vê muitas lesões. Eu estou vendo aqui. Como corrida virou a moda, né? Todo mundo começando a correr, com vários grupos de corrida, correndo muita corrida constantemente, todo final de semana. E as pessoas não estão se adequando, buscando profissionais que realmente passem todas essas informações. E aí vem as lesões. Mais conversam vinha, como a coluna, o joelho, a panturrilha, o tornozelo, por falta desse fortalecimento da musculatura que o senhor falou antes, né, no começo. Porque se for o início de uma atividade física, né, um treinamento esportivo para atletas, aí já muda tudo também. Por exemplo, o atleta ele precisa desenvolver 5 itens, começando pela resistência dele, pela velocidade dele, pela força, pela flexibilidade, pela parte técnica e a parte tática. Então, cada uma desses desenvolvimentos, ele requer um trabalho bem específico para cada tipo de modalidade. Um exemplo aqui. O que se vê muito, começou com Kelly Slater, dizendo que fazer jiu-jitsu fez com que ele fosse 9 vezes campeão mundial de surf. Isso é uma mentira. Isso foi uma propaganda que os Gracies fizeram, aproveitaram a imagem dele, ele falou isso, mas não existe, porque o treinamento do jiu-jitsu, ele é um treinamento de força e de contração muscular. O treinamento do surfista, ele é flexibilidade
e velocidade e força. São coisas totalmente diferentes. Aí já é uma outra história. O equilíbrio já entra em outro vetor do treinamento. Então, já que você citou o equilíbrio, existe uma palavrinha, eu estou querendo falar o mais puro possível para o leigo entender, sem usar termos técnicos, sem me aprofundar nas coisas. Existe uma palavrinha que não tem outro jeito, eu vou ter que falar, que é chamada de propriocepção. Isso aí, todos os surfistas, inclusive Medina, quando começou, o Kelly Slater, porque eles não sabiam que eles iam ser o que eles são hoje. Todo mundo passou por isso sem saber. Mas se você pegar um aluno novo e fizer com ele um trabalho de propriocepção, antes dele ir para o mar, ele vai ter já um item desenvolvido dentro dele. Agora, o que é um trabalho de propriocepção? É o reconhecimento de um movimento que o sistema nervoso central não conhece. É um movimento que não nasceu com a pessoa. É diferente de você colocar o dedo indicador na ponta do nariz, ninguém treina para fazer isso. Isto é chamado de movimento inato. E a pessoa ficar em pé numa prancha é um movimento criado pelo homem. Ele não nasceu com esse movimento. Aí a gente volta lá para o início, quando eu falei que o bebê só anda depois que ele fortalece as pernas, os músculos das pernas. E depois que ele fortalece os músculos da perna, é feito o trabalho de propriocepção. Ele é segurado pelos braços, as pessoas colocam ele em pé, ele começa a ficar fazendo flexão de perna, agachando e levantando. Então tem todo um trabalho que aí a natureza executa de forma natural. Diferente de um trabalho da criação de um atleta. Vou parar aqui e deixar você fazer uma pergunta ainda em cima disso, né? Lidando mais com os surfistas, que eu estou vendo aqui que tem vários, e é muito importante. Que o comportamento... Olha, só para complementar. Só para completar aqui, tem um movimento que a pessoa fica em cima de uma tábua, fazendo isso, andando para lá e para cá. Isso aí não vale nada. É uma moda que todo mundo está fazendo isso. Esse treinamento é para a pessoa ficar parado. Quer dizer, vamos dizer aqui que são duas pernas, né? Parado ali, parado. Sem se movimentar. Porque ele parado ali, ele está fazendo uma ligação através dos neuroreceptores, uma ligação psicomotora, através da propriocepção. É aí que a mente vai entender o que é aquilo. E aquilo ali vai melhorar o equilíbrio dele no surf. Mas no surf, ele não fica com a prancha para lá e para cá. Ele fica parado em cima da prancha. E a questão do movimento, das manobras e tudo mais, aí já é uma outra situação. Aí entra a biomecânica do movimento, as 3 leis de Newton, ação, reação, dinâmica e inércia. Entra a parte de fortalecimento cardiopulmonar, que é a parte anaeróbica e não aeróbica, como todo mundo acha que é. E o cara não pode estar fazendo pilates, não pode estar fazendo musculação, não pode estar subindo em bola, não pode estar fazendo muita coisa, porque isso aí não leva ninguém para lugar nenhum. Pode continuar, desculpa eu ter te interrompido. O comportamento de uma pessoa que quer praticar esporte por conta própria, um comportamento que essa pessoa deve ter. Eu acho que se ela não quiser gastar dinheiro, porque parte desse princípio, se ela não quiser gastar dinheiro, ela que pelo menos gaste
por um pouquinho, procure um profissional de educação física, faça uma avaliação física, ele vai saber o que ela precisa fazer e vai passar a orientar ela. Aí, depois que ela se sentir segura com aquilo, se ela não quiser continuar gastando esse dinheiro inicial, aí ela segue com aquele conhecimento básico que recebeu daquele profissional. E aí que nós criamos um slogan que diz assim: você não quer gastar dinheiro para ter saúde. Então, é porque você não sabe. Se você acha caro o preço da saúde, é porque não conhece o preço da doença. E uma coisa que você falou das lesões, a lesão, ela não escolhe em quem ela vai se instalar. Ou ela pode pegar uma pessoa que é um atleta de alto rendimento, vamos dizer, um Medina da vida, que está super preparado, mas ele pode sofrer uma lesão. Não é? Um Neymar, que está super preparado, mas pode também ter uma lesão. E já teve várias aí. Ou uma pessoa que não tem preparo nenhum, pode ter uma lesão, até sentado na cadeira em casa. Então, lesão é uma situação muito particular, que ela aparece sem a pessoa menos esperar, em determinados casos. Ninguém quer lesionar. Pronto. Ô, Newton, nós estamos vendo aí agora essa quarentena, né? Pessoal tudo de máscara, a gente vê muitos vídeos, e as pessoas indo para a rua fazendo atividade física devido a essa coronavírus, usando máscaras, né? E essa máscara vai fazer bem ou está fazendo mal para a pessoa? Fazendo atividade física com máscara. Mas isso aí não é só na rua não, viu? Eu visitei várias academias essa semana. Hoje é quinta-feira. Eu fui em várias academias, porque eu sou diretor de um sindicato de profissionais de educação física. E eu fiz essa busca em várias academias e vi as pessoas malhando nas academias usando máscara, com o professor lá e tudo. Então é o seguinte, a fisiologia da respiração, né, ela demonstra para a gente que isso é um assunto muito complexo e entram muitos termos técnicos. Mas falando assim, numa linguagem bem popular, quando nós capturamos o oxigênio da atmosfera, nós inspiramos o oxigênio, não é? E esse oxigênio vai para o pulmão. O oxigênio que já está no pulmão, que já circulou o corpo, que ele está no pulmão já para sair, ele já está para sair em forma de dióxido de carbono, que foi a queima desse oxigênio bom que entrou, foi substituído, não é? Ele foi queimado pela respiração celular, pela respiração mitocondrial, foi tirado o melhor dele e jogado o que não presta para fora. A pessoa com a máscara, ela vai reaproveitar esse gás, esse oxigênio, esse gás que está saindo de volta, junto com um percentual pouco de oxigênio. Por exemplo, quando você fuma um cigarro, você está jogando uma quantidade enorme de dióxido para dentro. Fumaça pura, não é? E mesmo assim, o corpo humano consegue tirar dessa porcaria que entra, que é a fumaça do cigarro, consegue tirar ainda oxigênio de lá para a pessoa se manter. E a pessoa leva anos fazendo isso, mas não é com a mesma saúde que eu tenho. Um fumante não tem a mesma capacidade física que eu tenho. Nenhum dos meus meninos de 15, 16, 18, 20, 21 anos tem a capacidade física que eu tenho. Eu já estou ficando velho, eu estou com 65 anos. Todo dia eu digo, a minha força está esgotando por causa da própria idade. Mas
eu ainda consigo fazer essas coisas que uma pessoa de 25 anos, 24, não consegue, por falta justamente de treinamento supervisionado. É tão bom sobre isso que eu vou dar exemplos aqui de surfistas que eu conheci há 15 anos atrás, 10 anos atrás, que eram meninos rebeldes. Muitos deles, quando viram Medina em cima de uma bola, pulando de uma bola para outra, é claro que Medina não mostrou o caminho que ele chegou até ali. Mostrou ele em pé numa bola, mas não mostrou como ele conseguiu fazer aquilo. Então, esses garotos passaram a comprar bolas, aquelas bolas grandonas, né, que se chamam de pilates, aquelas bolas suíças, para ficar em pé em cima, com a musculatura da perna fraca. O que aconteceu? Com 3, pelo menos, que eu conheço, eles tiveram ruptura dos ligamentos do joelho e tiveram que ser operados. 2 deles eu consegui cirurgia de graça, com as minhas amizades com médicos. O médico do Esporte Clube Bahia fez essa cirurgia em um desses meninos, quando ele tinha 21 anos. E o doutor Carlos Lopes também, a pedido também, e com o apoio de um deputado, fez a cirurgia de um outro de 24 anos. Porque as pessoas querem ver na televisão as coisas, ou no vídeo, e querem fazer igual. Mas para chegar ali, existe um treinamento muito específico e tem que ter um profissional de junto para poder orientar. É isso que... O pessoal que vê na televisão quer copiar, quer fazer sem saber, como você falou, a origem, até onde a pessoa chegou ali, qual foi o procedimento, treinamento, condicionamento, né, chegar assim e começar a fazer, né? Aí vem aí a explicação da saúde da pessoa. O Marco, a gente falou aí, né, negócio da máscara, né, pessoal fazendo bem e mal, e nós vemos as pessoas falar sobre pessoas com deficiência, né, com doenças crônicas, que não são transmissíveis, né, elas podem fazer atividades físicas, né? Como é que elas podem fazer essa atividade física? Quais são essas atividades? Isso aí é chamado de doenças crônicas não transmissíveis, mas são perigosas, não é? Essas doenças crônicas, elas também falando assim numa linguagem bem que dá para entender, por exemplo, pressão alta que a pessoa tem, diabetes tipo 1 e tipo 2, como é que se diria, asma, algum tipo de lesão que ela tem e que não tem mais jeito, lesão na coluna. São vários tipos. E isso, o profissional de educação física, sabendo qual é a doença crônica que a pessoa tem, ele pode melhorar muito a vida dela. Inclusive, até quem tem câncer de próstata melhora bastante com a atividade física. Segundo alguns estudos, em muitos casos, depois que a pessoa foi constatada com câncer de próstata, houve uma diminuição do tamanho do caroço. Agora, por que isso acontece? Eu estou aqui falando, vem 1000 coisas na minha cabeça. Porque quando eu falei da respiração celular e da respiração mitocondrial, que precisa do oxigênio, quando acontece isso, existe a fabricação, vamos chamar assim de fabricação, de ATP, adenosina trifosfato, ela aumenta dentro das células. E isso faz com que renove e aumenta a energia da pessoa. Então é por isso que também o repouso entre uma atividade física e outra, entre um dia e outro, existe o repouso, que é justamente no repouso que o corpo ganha. Se uma pessoa faz atividade física todos os dias, ela não vai ter como armazenar energia. Ela começa a gastar. Ela vai ter uma super
uma super... Não seria super compensação, mas um desgaste muito grande. Porque também... Não estou ouvindo. Pode falar. Não, está dizendo que a pessoa só trabalhando, vai se desgastar, Ah, né? você pode... Hã? Ser humano, Não vi. ser humano é uma máquina, né? É como uma máquina. Se ficar só trabalhando sem ter o descanso, sem ter a manutenção, ela vai se desgastando e vai chegar um momento que não vai poder mais dar aquele rendimento que tem que dar, né? Exatamente. Então, é isso que os meninos do surf não sabem. E aí eles querem ir todo santo dia, ficar 3, 4 horas, 5 horas no mar, dizendo que estão treinando, mas eles não têm uma alimentação para garantir esse déficit de consumo energético. Eles teriam que ter uma alimentação. É aí que entra a nutrição esportiva. Ela vem em primeiro lugar. Se o professor não quiser prescrever a alimentação esportiva e a pessoa tiver dinheiro, ela procura um nutricionista com uma requisição do professor. Que aí o professor vai passar para o nutricionista o seu esquema de trabalho. E aí o nutricionista, em cima do que o professor prescreveu ali, ele vai também prescrever a alimentação balanceada. Tem atletas que vão no dia da competição, chegam 5 horas da manhã, com fome, e vão participar da competição 8, 10 horas da manhã e ficam no mar achando que estão treinando. Na realidade, eles estão gastando mais ainda a energia. Aí, quando chega na hora da competição, eles perdem, porque não tem força, só tem habilidade, mas habilidade sem força física, sem energia, não vai fazer ninguém virar um campeão. Eu vejo isso muito, né? Que eu, o Adrenalina Esportivo, faço muita transmissão ao vivo, também da parte do atletismo, e eu vejo isso. O atleta, às vezes, vai para uma competição logo cedo, sem ter uma alimentação, e muitas vezes eles, quando terminam a prova, somente prova de velocidade, e toda aquela energia, eles não conseguem. Quando chega já no final da prova, muitos estão desfalecendo. E as pessoas pensam que é cansaço, mas às vezes eles dizem assim, não, porque eu não tomei café hoje, não me alimentei. Né? Fico fazendo todo aquele treinamento, aquele esquenta, e quando vai com uma prova que tem que dar todo o seu gás ali mesmo, né? O sangue, como se diz assim, ele não consegue, porque eles não estão com energia, eles não estão bem alimentados para suprir, né, um renovo dessa força da energia. Então, Exatamente. Ezequiel, já que você está falando sobre isso aí, eu fico observando as pessoas que vão correr, voltando para o início lá, né? As pessoas que vão correr na rua, elas levam a garrafa de água numa mão e um celular na outra mão. Isso é terrível para a psicomotricidade. Elas vão balançando os braços, perda de energia também. Porque a mente, além de estar se preocupando com os passos que a pessoa está dando, com o aparelho cardiopulmonar, com o equilíbrio peristáltico, com o equilíbrio hormonal, com vários fatores do corpo, vários itens, tem que se preocupar também com uma garrafa de água segurando e com um celular na outra mão. Eu não sei de onde é que tiraram isso. Como? Aí de vez em quando a pessoa está lá com a garrafa d'água, com o celular, aí chega uma mensagem, a pessoa para ir olhar. Tira toda aquela movimentação.
E a água que fica tomando o tempo todo, ela, dentro do estômago, fica causando um mal-estar. A pessoa pode dar golfada ou vomitar também. Isso é Ezequiel. Ô Marco Monteiro, e tem uma última perguntinha aqui, que é o seguinte: o pessoal buscando hoje em dia para fortalecimento, uns buscam academia de musculação e outros indo então para a academia de pilates. Qual é a diferença aí entre a fisioterapia, né, na educação física e educação física, né, que a pessoa tem às vezes a educação física como uma terapia, uma fisioterapia. E também a academia de musculação e de pilates, nesses dois aí buscando fortalecimento dos músculos. Na realidade, a fisioterapia e a educação física, elas elas têm propostas que seguem um caminho paralelo, mas com finalidades diferentes. Deu para ouvir isso? Deu. Estou ouvindo. Bem. Deu. A fisioterapia, ela deve ser mais usada por um indivíduo que está em fase de recuperação de algum movimento que ele sofreu algum trauma, pós-cirurgia, ou a quebra de um membro, esse tipo de coisa que a fisioterapia trabalha em cima. Depois que a pessoa se recupera da mobilidade, passa a ter a mobilidade novamente, a fisioterapia para ali, o caminho dela termina ali. Certo. E essa busca... Já a educação física, eu falei da fisioterapia, a educação física, ela tem um campo de ação maior, porque a educação física é dividida em duas áreas: a educação física escolar e a educação física saúde e estética. A escolar, o nome já está dizendo, né? Ela trabalha na escola com o desenvolvimento psicomotor e sociabilização dos indivíduos nessa fase de idade. E a educação física voltada ao bacharelado, ela pode trabalhar com a estética, que é nas academias de musculação, ela pode trabalhar com reabilitação também, ela pode trabalhar com a formação de atletas, que é o que mais se verifica. E a questão do Pilates deve ser mais usado pela fisioterapia e não pelo professor de educação física. E o Pilates ele não pode ser usado para a formação de atletas. Então, cada uma desses segmentos, ele tem a definição deles. Mas hoje em dia nós vemos todo mundo invadindo tudo. O engenheiro não invade a profissão do arquiteto. O mecânico não invade a profissão do eletricista de carro. O eletricista de carro não invade a profissão do capoteiro. Então, nessas profissões, um não invade a profissão do outro. Mas, se tratando de atividade física, eu nunca vi tanta invasão na minha vida como está acontecendo agora. Realmente, a gente buscando agregar em valores, né? Porque tem um certo conhecimento, porque já é formado em educação física, aí vai para o Pilates, o fisioterapeuta também entra algumas coisas de fisioterapia, entra na parte também da nutrição. Então, realmente, está havendo aí um envolvimento de todos esses profissionais em um só, em todas essas
ciência, né? Vamos dizer assim, em uma única pessoa só. Isso está sendo prejudicial, Marco Monteiro? Prejudica porque eu me especializei numa área que cada vez, quanto mais eu estudo e leio, eu vejo que menos eu sei dessa área. Imagine eu ter que abraçar todas as áreas, se o campo é muito grande. Não é? É o caso do médico. O médico, ele não pode estar abraçando todas as partes do corpo humano. Ele tem uma noção básica de tudo. Mas a especialidade dele é aquela que ele estuda, se desenvolve e se especializa para aprimorar cada vez mais o conhecimento dele naquela área, que é o meu caso. Foi isso aí. Então, Marco, é muito importante esse bate-papo. Nós vamos ter outros, com certeza. Vamos ver outros temas que a gente está falando aí, levando essas informações aos nossos seguidores, as pessoas que acompanham, atletas, né? Aqueles também que são atletas, que pretendem ser, que fazem as suas atividades físicas dentro de casa. Então, foi de muita relevância. Foi um prazer enorme ter sido, né? Através das redes sociais, o Adrenalina Esportiva está aí, chega em Salvador. Tem muitos seguidores aí, pessoal do atletismo que acompanha o programa Adrenalina Esportiva devido ao Norte e Nordeste, né? O pessoal vem para cá participar. Um abraço para todos o pessoal aí de Salvador. E vamos estar juntos aí nesse bate-papo, esses conhecimentos, né? Com certeza, muito rico. Foi uma satisfação. Aí para dar seu abraço, considerações finais. Muito obrigado pela oportunidade. Eu já vinha acompanhando você há algum tempo e a gente tem que voltar novamente ao assunto, porque a gente precisa melhorar essa comunicação, melhorar mais essa comunicação e ter uma quantidade de pessoas bem maior, que é para poder um ir passando para o outro, porque é necessário. Vou mandar para você, mas também você compartilhar nas suas redes sociais, com seus amigos do WhatsApp, do Instagram. Ok? Obrigado mesmo. Tem um feriado aí, vamos ter aí, feriado que... Tá bom, Ezequiel. Mais de 40 dias, né? Nessa quarentena. Feriado total aí. Grande prazer. Eu vou sair agora e boa tarde para você e para todos que ainda continuam. Só tem um aí olhando a gente, que é esse Issete Farias, que entrou agora. Que estava nos acompanhando nos comentários. Muito agradecimento a todos. E lembrando que agradeço e até a próxima. Vamos fazer uma transmissão mais segura. Tchau.